Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está lá em João, no capítulo 13, que é o versículo 17, saber e fazer. Certa vez, Jesus disse o seguinte: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, aqui Jesus coloca um ponto fundamental em nossas vidas. Entre o saber e o fazer, nós sabemos que existe uma grande diferença. Quase todos sabem, mas poucos se colocam à disposição de fazer. Alguns estudiosos do assunto nos dizem que apenas depois que aquele saber é aplicado na nossa vida, que verdadeiramente então sabemos aquele conhecimento. Então o saber e o fazer, eles nos tornam, nós somos, por exemplo, a virtude. Nós podemos saber as teorias sobre a humildade somente após a minha aplicação, a aplicação na nossa vida sobre a humildade, que nós verdadeiramente nos tornamos, passamos então a ser. Em todas as religiões, as seitas religiosas, de forma geral, ensinam sempre o bem. Esse é o assunto, o conhecimento que se propaga dentro de todas as religiões. E cada uma delas possuirá sempre aqueles que farão a propagação dessas verdades, desses conhecimentos. E nós temos visto que a quantidade de pessoas que aplicam, os que seriam os apóstolos, os seguidores, eles são cada vez mais escassos, estão menos frequentes e menos comuns. Jesus, sabendo dessas dificuldades, dessas indecisões de todos nós, ele então transmite essa grande verdade para as nossas vidas. Não é possível nós, apenas no campo do conhecimento, sermos felizes. Quando Jesus fala bem-aventurados sois, ele está falando aqui da felicidade, não aquela alegria condicionada às questões externas, mas a um estado íntimo, um estado de espírito, de felicidade, de bem-aventurança, independente daquelas situações que estão ao nosso redor. Quando nós perguntamos para um público, quem aqui quer ser feliz? É unânime, todos nós queremos ser felizes. Mas a grande dificuldade é em entender que nós apenas seremos felizes se seguirmos o caminho proposto no Evangelho. E nós temos são várias as passagens que nos traçam esse roteiro para a bem-aventurança. O mais claro que nós encontramos é o próprio Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças, que lá Jesus vai nos colocar um roteiro, um caminho para a conquista das virtudes e sermos felizes. Também nós temos, em vários capítulos, como Mateus 6, uma série de ensinamentos práticos, que não é feito por parábolas nem nada, falando, olha, o perdão é assim, faça isso, faça ao próximo aquilo que você quer receber. Todas situações muito claras, muito fáceis de entendimento. Mas nada disso será útil se nós não partirmos para a prática. Porque se nós realmente buscamos ser felizes,
será fundamental que nós comecemos então a prática, a vivência desses ensinamentos, desses conhecimentos que todas as religiões nos trazem. Então, Jesus aqui está falando, olha, nós apenas seremos cristãos, ou independente das outras religiões, a partir do momento em que houver a aplicação de tais conhecimentos, de tal sabedoria. Nós temos outros grandes sábios que também nos deixaram frases sobre o assunto. Saber e não fazer ainda é não saber. Então, o saber aqui é associado sempre à prática, é fundamental. Não basta saber, é preciso também aplicar. Não basta querer, é preciso também fazer. Então, aqui, nessa passagem que João nos relata, essa fala de Jesus, somente aqueles que concretizam, que partem para a prática, que aplicam os ensinamentos do nosso Senhor, é que poderão ser bem-aventurados ou felizes. Então, que sempre pensemos sobre isso. O que eu tenho aplicado desses ensinamentos que eu encontro no Evangelho ou nos livros sagrados de outras religiões na minha vida? Estou me tornando uma pessoa melhor? Estou adquirindo, buscando, vivenciando essa mensagem, esses conhecimentos ou essa sabedoria? Caso isso não esteja acontecendo, nós ainda estamos distantes da felicidade e da paz interior, conforme João nos traz no capítulo 13, versículo 17. Obrigado a todos pela atenção, bons estudos e jamais nos esqueçamos da prática fundamental na nossa vida desses ensinamentos de Jesus.